deserto para alimentar sua casa que sofreu, mas dessa vez ao vivo ele enviou para ser o meu libertador. No Egito me buscou. Meu céu, não vai Jerusalém, depois da luta minha recompensa vem. Adoro aquele que veio me libertar, com ele a chave da cidade está. Céu, lindo céu, sonho com você. Nova Sião, céu, lindo céu. Eu sonho com você. Meu céu, não vá Jerusalém, depois da luta minha recompensa vem. Adoro aquele que veio me libertar, com ele a chave da cidade está. Jerusalém, é pra lá que eu vou. Aleluia. Glórias ao nome de Jesus. Glórias ao nome do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Glórias a Deus. Quero vos deixar uma palavra da parte do Senhor, nosso Deus, que tem como tema a lei do Senhor. Deuteronômio, quinto livro da Torá. Embora a Torá seja um livro, mas depois da Septuaginta foi distribuído os livros em ordem lógica, e Deuteronômio passou a ser o quinto livro, capítulo 31 de Deuteronômio, versículo de número 12. A palavra de Deus, 31, 12, 32, 46 e 47. Eu vou ler esses três versículos do exemplar sagrado. A Bíblia diz assim: reúne, pois, o povo, todos os homens, as mulheres, as crianças e os estrangeiros que estão vivendo em tuas cidades, para que ouçam e aprendam a amar com reverência o Senhor teu Deus, e cuidem de colocar em prática todas as palavras desta Torá, lei. 32, versículo 46 e 47. Ainda declarou: guardai no coração todas as orientações que hoje vos transmiti solenemente, para que ordeneis aos vossos filhos que obedeçam fielmente a todas as palavras desta Torá, lei. Porque esta palavra
não é para vós outros coisa vã, inútil, desprezível, sem valor. Antes é a vossa vida. Aleluia, glória. E por essa mesma palavra prolongareis os vossos dias sobre o solo do qual ides tomar posse em breve, assim que atravessardes o Jordão. Amém. Amém. Glória a Deus. Que palavra, hein? Irmãos, depois de ler a palavra de Deus, praticamente não precisa mais pregar. Que essa palavra a si mesma se explica e se interpreta. Mas vamos refletir em 3 pontos específicos. Para que serve a lei do Senhor, irmãos? Glória a Deus. Para que serve a lei do Senhor? Para quê? Para que Deus nos deu lei? Interessante que, se formos voltar lá atrás, para quem Deus está falando essa palavra, é lógico que entendemos que essa palavra diz respeito a nós, também diz respeito a nossos filhos, diz respeito a todos os povos, porque lá no milênio, esta mesma palavra será pregada. Pelos judeus, será pregada esta palavra. O que nós estamos fazendo hoje era a atribuição dos filhos de Abraão, segundo a carne. E como Paulo muito bem descreveu no então chamado quinto evangelho por Lutero, a carta aos Romanos, ele diz então, descreve então, quem somos nós nessa configuração aqui. Nós somos também filhos de Abraão pela fé, porque nós éramos zambujeiro, eles oliveira, nós zambujeiro, mas fomos enxertados, oh glória a Deus. Aleluia, graças a Deus. Uma linguagem rural, e como eu sou da roça, entendo bem o que ele está falando, o que é enxerto de uma planta em outra. É a mesma coisa que cruzar um jumento com uma égua vai dar um burro. E muita gente não entende por que existe o burro e a mula. É porque é uma cruza. É uma cruza. E aí, pela genética, vai nascer não um jumento. Vai nascer um burro ou uma mula. Ou besta, para quem quiser assim interpretar. Nós fomos enxertados. Pedro disse que nós não éramos povo, e não éramos mesmo. E Jesus também declara isso. Ele disse: olha, eu vim para os meus, mas eles não me receberam. João escreve, ele veio para os seus não receberam, mas aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então nós estamos enxertados, como Paulo diz. E nós nos enquadramos no que Pedro diz: não éramos povo e não tínhamos alcançado misericórdia, mas pelo sangue eterno e pela fé, pela graça. Aleluia. Nós somos agora filhos de Abraão pela fé. Aleluia. Estamos fazendo o que os judeus deveriam estar fazendo, mas eles crucificaram o nosso mestre, o nosso Messias.
Mas deixou de ser Messias naquele tempo, deixou de ser Messias deles, passou a ser nosso. Aleluia. Nós recebemos Ele e passamos a ser chamados filhos de Deus. Aleluia. Fomos enxertados na oliveira. Glórias a Deus. E por isso estamos proclamando até que sejamos arrebatados. Mas espera aí, pastor. Quem é que será arrebatado dentro desse contexto que o Senhor está pregando? Vamos voltar um pouquinho ao início da mensagem, quando eu disse porque Deus deu leis. E para quem? Essa lei aqui foi dada principalmente e primeiramente aos judeus que saíram do Egito, da servidão. Depois de 430 anos de servidão, não aprenderam. E até hoje não aprenderam. E aí eu abro um parênteses aqui para dizer que muita gente vai permanecer sem aprender. Estão dentro da igreja, eu fico pensando, quando eu começo a dar uma olhada, uma descortinada no Facebook, principalmente, onde tem vários grupos, Spurgeon, Billy Graham, Hernandes Dias Lopes, e por aí vai, Jimmy Swaggart, e lá vai. Eu não sei para que ficam criando esses grupos em nome dessas pessoas. Wesley, por aí vai. Se eles só ficam criando confusão na internet. Principalmente, eu nunca vi tanta discussão em cima de dízimos e ofertas como tem acontecido. Para mim é pura palhaçada. Eu passo assim, quando eu olho, cansei de ver gente destratando o pastor, porque não leu ainda Hebreus 13:17, é um povo rebelde. Quem trata pastor como se pastor fosse qualquer coisa, é porque não tem pastor, não é pastor, não tem pastor e nunca vai ser pastor e nem vai entrar no céu. Que não entende também o sacerdócio levítico. Ah, pastor, não estamos na lei. É, mas Jesus cumpriu toda a lei. Aleluia. Glória a Deus. Jesus não veio e ele mesmo disse: eu não vim revogar a lei, mas eu vim cumprir. E ele cumpriu. Coisa que nenhum homem, e olha bem, a lei não é os 10 mandamentos apenas, não. A lei é feita de 613 preceitos. Jesus cumpriu todos eles. Glória a Deus! Aleluia. Glória a Jesus! Ele cumpriu nele. Para quê? Ele é o varão perfeito que Paulo fala em Efésios 4. Vocês precisam crescer até a estatura. Quem é o varão perfeito que Paulo está falando? Ele está falando de Cristo. Ele diz: cresça até que chegue à altura dele, ao padrão dele. Glória a Deus. Aleluia. Aí, se eu for trabalhar isso aqui, eu vou deixar essa pregação aqui de lado, porque ninguém que está aí nesses grupos discutindo Bíblia não conhece Bíblia, porque Paulo disse para Tito que não era para Tito se meter em discussões a respeito da lei. Então já começa e isso, ele disse: isso é inútil. Isso é inútil. Sabe o que é isso? Ficar na internet discutindo se Calvino estava certo, ou se Wesley estava certo, ou se Hernandes Dias Lopes está certo, ou se a Assembleia de Deus está certa, ou se a Batista está certa. Meu querido, isso é inútil. Aleluia. Glória a Deus. O que é útil? O que é útil? O que é útil? O que é útil? Guardar os mandamentos do Senhor. Aleluia. Seguir
guardar. 3 coisas esse texto nos mostra. Primeiro, a lei é para ser ouvida. Primeiro, a lei é para ser ouvida. 1 Samuel capítulo 3, versículo 9. Se você for olhar, Samuel ouve o Senhor chamar. E quando o Senhor chama ele num tempo em que a palavra do Senhor não era falada. Eita, que coisa séria, hein? Samuel é chamado num tempo em que a palavra do Senhor não estava sendo falada. Mas será que a palavra de Deus nesse tempo está sendo falada? A palavra de Deus, a palavra de Deus. Estamos vendo tanta discussão, tanta besteira, tanta gente inútil, indo para a internet falar besteira. Vai ganhar uma alma, vai. Aleluia, Deus. Vai pregar o Evangelho. Vai ler Romanos 1, 16 e 17, que é a razão de Lutero ter largado o catolicismo romano e ter escrito 95 teses e colado na porta do templo, paróquia romana, e por causa disso foi excomungado 2 vezes e depois morto, por causa do Evangelho. E ele disse: eu não me envergonho do Evangelho. Paulo escreveu. Paulo escreve. Martinho Lutero lê. Monge católico. E se converte. Ah, se todos que estão na internet se convertessem. Porque uma vez que você ouve a palavra de Deus, quando ela é falada, eu fico olhando, e Deuteronômio capítulo 6, tem uma ordem de Deus para os pais, para todos os homens. E olha que eram mais de 600 mil homens que saíram do Egito, com as suas mulheres e filhos. E aí Deus fala assim para eles: ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, esse é o verso 4, versículo 5, amarás o Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, ou seja, espírito, alma. Agora ele fala de todas as tuas forças, espírito, alma e corpo. É a mesma coisa que está em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. E nós temos que apresentar a Deus incorruptível nosso espírito, alma e corpo. Aleluia! Ele está dizendo: ame a Deus com todo o teu espírito, com todo o teu entendimento, com toda a tua alma, com todos a tua razão, tua vontade, teu desejo, seja de Deus. Meu Deus. E com todas as tuas forças. Aí o verso 6. Agora você ensina isso a teus filhos. E ele vai, verso 6, 7, ele vai dizendo: fala com eles, olha, fala com eles, enfia na cabeça dele, encuca. Tem uma versão que diz encucarás, colocarás dentro da cabeça dos teus filhos, sentado à mesa. Olha o valor de se comer à mesa. Aleluia, meu Deus do céu. Sentado à mesa, deitado, andando pelo caminho, fala. Está vendo o valor da palavra ser ouvida? Aí Jesus vai dizer, Mateus 13, verso 9, 43, ele fala sobre a palavra ser ouvida. Você precisa entender, a palavra de Deus tem que ser falada, mas ela tem que ser ouvida. Grandes palavras foram pregadas ao longo da história, porém nem todos a ouviram. Mude pregou e se converteu quem ouviu.
Porque Paulo disse aos Romanos, capítulo 10, como ouvirão se não há quem pregue? Alguém tem que falar. Eu estou falando hoje aqui. Deus vivo, aleluia. Isaías capítulo 53, verso 1, está repetido nesse texto de Romanos capítulo 10. Mas quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu crédito? Não adianta as pessoas não ouvirem. Jesus disse que o homem prudente é comparado a quem? Aquele que ouve essas minhas palavras e as põe em prática. A palavra tem que entrar na orelha, Aleluia. mas tem que descer ao coração. Glória a Jesus, aleluia. Glória a Deus. Se essa palavra não entra, então ela não produz fruto. Agora há pouco, antes de subir ao templo, eu passei um vídeo para minha esposa. Um vídeo curtozinho de 1 minuto, mas falando sobre 3 tipos de pessoas. Um tipo de pessoa é comparado a uma árvore cheia de folhas. Não produz nada. As igrejas estão cheias. A outra é comparada a uma árvore que produz frutos bons. Beleza? Mas tem a terceira. É uma árvore que produz frutos ruins. E ali, o homem de Deus que estava falando isso, ele disse: se você mudar a maneira de você trabalhar, você também vai mudar os resultados que você tem. Porque frutos são resultados. Mas a árvore é a causa. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Que tipo de árvore você é? Porque de acordo com aquilo que você é, vem o resultado do que você é. O fruto. Ou dá fruto, ou não dá fruto, ou dá fruto que presta, ou que não presta. Isso é resultado, isso é efeito de uma causa. Sementes ruins, ou não plantar sementes. Meu Deus do céu, eu fico vendo crente internet, crente Cristo em casa. Isso tudo é uma aberração dos últimos dias. Isso tudo só aponta para o arrebatamento da igreja. Daqui a pouco, como escreveu muito bem Moisés, daqui a pouco vamos atravessar o Jordão. Aleluia, Deus. Mas espera aí, só vai atravessar o Jordão quem tem dado ouvido. Quem ainda consegue ir para fazer um culto doméstico, ir para o templo. Para quê? Ouvir. Escutar. Você precisa dar atenção. Porque ouvir é isso. Já viu quando você começa a falar com uma pessoa e a pessoa atende o telefone no meio do que você está falando? Isso é um horror. Hoje nós estamos vivendo uma era, ou era desgraçada essa era, onde as pessoas não usam nem Bíblia não. É celular em cima da tribuna, tablet, e as pessoas querem... A tecnologia está aí para ajudar, mas não para substituir a Bíblia. Aleluia, Deus. O meu sermão está no meu tablet, mas a minha Bíblia está aqui. Bíblia ainda é boca de Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Mas pastor, a gente pode colocar 20 Bíblias no tablet, versões diferentes.
para colocar aqui. Aleluia, Deus. A Bíblia tem que estar perto do teu coração. Como a palavra mesmo diz, a palavra tem que estar dentro de ti. Aleluia. Quando Davi pecou, ele se arrepende, não mata o profeta e escreve o Salmo 51, que é uma das orações mais lindas de arrependimento que se vê na Bíblia, se não for a única, tão expressiva, que expressa tanto arrependimento, como eu não vejo crentes que se arrependem. As pessoas ficam dentro das igrejas limpando o banco com o fundo da calça. Eu fui a um trabalho de oração de um pastor que eu considero como um pai para mim. Eu fiquei horrorizado ele pregando a palavra e um montão de gente sentado e tudo no WhatsApp, mandando mensagem para os outros, enquanto ele estava pregando a palavra. É uma total irreverência. Eu chego a ser tão radical nisso, que por mim tinha que ser proibido entrar, as pessoas entrar com o celular na igreja. Porque como eu vou dizer o que está no Salmo 103, tudo que é em mim tem que bem dizer o nome do Senhor. Se eu entro no templo, eu tenho que desligar meu celular. Agora, se eu estou indo ao templo, está perto da minha casa, eu moro ao lado do templo, eu não preciso trazer telefone para cá para falar com as pessoas, não. Eu tenho horror até atender telefone até em casa. Meu telefone em casa, ele fica desligado. Ah, é por isso que eu ligo e o pastor não atende. É isso mesmo. Já respondi logo. Por isso que eu mando mensagem, o pastor não responde. É isso mesmo. Eu não sou neurótico. Graças a Deus. Aleluia. Eu aqui dou desconto para quem trabalha com isso. Quem trabalha com isso precisa. Eu ligo o meu telefone na internet pelo menos 3 vezes no dia. Uma quando eu acordo, outra no meio do dia, antes de dormir. Eu ligo e vejo. Se tem alguma mensagem, eu respondo. Se tem um e-mail, se tem alguma coisa. Fora isso, para que eu vou ficar com esse troço ligado? Ninguém me liga para dizer assim: olha, estou te ligando para dizer que Deus é contigo. Para não dizer assim, ninguém, eu vou dizer, o pastor Tomás manda mensagem para mim, ó, com certeza ele vai pegar essa mensagem depois que eu mandar ela que eu postar ela no YouTube e tudo, e eu mando também pelo é quem caminha contigo. Jesus disse que se o teu inimigo, não amigo, se o teu inimigo te pedir para você caminhar com ele 1 milha, você faz o quê? Caminha 2. Aleluia. A gente não está achando amigo. É mais fácil inimigo procurar a gente e pedir ajuda ou falar alguma coisa do que amigo. Cadê os amigos? Amigo é o que mais deixa a gente na mão.
Sabe por quê? Porque a gente não espera nada de bom do inimigo. Porque a gente sabe que ele é inimigo. Mas você espera alguma coisa boa de quem? Do amigo. É por isso que foi feita uma música. Amigo é coisa, né? Milton Nascimento canta. Para se guardar do lado esquerdo do peito. É. Amigo. Jesus chamou Judas, que se fingia de amigo. Parecia amigo, mas embora o Senhor conhecesse bem ele, conhecia. Como ele nos conhece por dentro, né, irmãos? Como ele sabe quem somos. E não adianta ninguém fingir. Há tantas pessoas fingindo que são amigas. Poxa, eu vou te ajudar, vai ajudar nada. Eu estou cansado desse negócio de gente falando que vai me ajudar. Eu ouvi tanto isso na minha vida. Mas eu tive um bom professor, entre tantos bons professores que eu tive. E é lógico, não é nada dessa geração 0800 de agora. Eram homens antigos e o primeiro deles da lista era o meu pai. E toda vez que alguém dizia para mim, principalmente obreiros, e eu tive já muitos obreiros, o meu pai dizia assim: meu filho, pare de ficar dando conversa para esses obreiros que chegam perto de você, te abraçam e tudo, e falam que são seus amigos, porque na verdade eles não são seus amigos não. Entenda uma coisa, meu filho, seu amigo sou eu. E a última palavra que meu pai falou comigo, abraçado comigo antes de morrer, foi exatamente essa. Meu filho, chorando, o que vai ser de você agora? Ele estava dizendo: o seu único amigo está morrendo. O que vai ser de você agora? E ele virou para o lado e morreu, abraçado comigo. Essa cena nunca vou esquecer. E olha como meu pai é difícil, hein? Encontrar alguém como meu pai até agora. Porque o meu pai acreditava nos meus sonhos, meu pai investia nos meus sonhos, o meu pai me dava suporte. Viu? E olha que na época, lá atrás, eu ganhava mais do que ele. Eu não precisava de dinheiro dele, não. Eu é que ajudava ele. Embora ele também não precisava de mim. Mas o meu pai, ele era aquele amigo. É isso que eu estou dizendo. Amigo. Amigo não se encontra na esquina, nem num bar com um copo de cerveja na mão. Amigo não se encontra em boca de fogo. Eu fico olhando às vezes, e de vez em quando eu falo com os meninos do tráfico, quando eu estou pregando para eles, ou conversando com eles, eu falo: para com esse negócio, rapaz, de ficar o amigo, vamos ali no amigo. Que amigo? Eu nunca vi amigo que mata amigo. Ué, quem é que mata no tráfico de droga? Não é só a polícia, não. Ué, como se ninguém conhecesse a lei do tráfico. No tráfico de droga, quem mata o cabra lá é quem está lá mesmo, junto. E às vezes mata porque quer o lugar do outro. Às vezes não é sempre vacilação, não.
Meu Deus do céu! Se você morresse por vacilação, pouca gente morreria. Mas a ambição faz os miseráveis matar até morador. Aí depois coloca a culpa no alemão, coloca a culpa na polícia, coloca a culpa em todo mundo, no diabo, em todo mundo, e menos eles, né? Mas a lei do Senhor, irmãos, é o que? É a expressão da vontade de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Tudo que está escrito, e aí eu vou recitar, é lógico, o que Paulo fala a Timóteo, capítulo 3, da segunda carta. Paulo diz para ele, toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para o homem crescer. Aleluia. Deus. Ele não diz assim, é o Novo Testamento não, hein? E olha aqui, dos 27 livros e epístolas do Novo Testamento, 13 são da sua autoria, porque ninguém ainda sabe quem é o autor. Só existem conjecturas. Mas a afirmativa, Hebreus, não foi escrito por Paulo. Eu digo. O meu mestrado em teologia, eu não vou nem discutir. Uma pós-graduação em bibliologia do Novo Testamento, eu não vou discutir. Todo homem consciente que dá aula de teologia não afirma a autoria de Hebreus. Só afirma que foi Paulo que escreveu, quem não entende a maneira de Paulo escrever. Até porque, só um adendo aqui para os curiosos. Paulo foi ao terceiro céu, 2 Coríntios capítulo 12. Foi ao terceiro céu, mas ele não contou o que viu. O escritor aos Hebreus compara o céu ao tabernáculo, no deserto. É só para colocar um cavalo, não é uma pulga não, atrás da orelha dos irmãos. Aí alguém vai dizer aqui, foi Paulo que escreveu Hebreus? Não. Se Paulo foi arrebatado ao terceiro céu e não contou nem para a igreja, as igrejas da Galácia, nem para a igreja de Corinto, as igrejas da Ásia Menor, que a maior parte foram abertas por ele, como é que ele iria escrever uma carta descrevendo o céu? Oh, deixa isso quieto. Aleluia. Isso é só para quem gosta de estudar a Bíblia e gosta dessas curiosidades bíblicas, né? Aleluia. A Bíblia, a lei do Senhor, ela é feita de quê? Julgamentos, preceitos, juízos, decretos. A Bíblia Sagrada, a lei do Senhor, é feita de duas coisas principais: decretos e promessas. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus não coloca um fardo. João escreveu: os mandamentos do Senhor não são penosos. Eita glória. Glória a Deus. Aleluia. Deus não coloca em cima da gente uma carga que a gente não aguenta carregar. Aguenta sim, mulherada. Vocês podem ser melhores e parar de se vestir igual trans. Aleluia. Meu Deus do céu. Deus vivo. Traveco. Por aí vai. A lei do Senhor continua sendo a lei do Senhor, que diz que quem pratica a homossexualidade não vai entrar no céu. Mas tem... mas eu não... O quê? Eu estava lendo um dia desse sobre cerveja.
que as pessoas cismam de dizer que ela não tem álcool. Tem álcool sim. Sabe por quê? Porque aquilo que não tem álcool não embriaga. Dá glória a isso? Dá glória? Aleluia. Engraçado, né? Que o padre, na hora da ceia, ele toma vinho rascante. Mas peraí, pastor, o senhor sabe disso? Sei. Meu pai veio de um vilarejo, morou, né? Nasceu num vilarejo, que o padre ficava Isso eu vou falar do meu pai, uma experiência que ele teve, né? Ele viveu num vilarejo onde o padre mandava no delegado, mas ele vivia na tenda, na birosca, e saía de lá embriagado. E depois celebrava a missa. E muitas vezes celebrava a missa se segurando no altar. Bêbado. Pastor, não tem pastor assim? Tem uma tal de igreja aí, evangélica aí, Assembleia de Deus, sabe? Que eles têm até bordel, mas só para pastores. Escandaliza não. Tem uma senhazinha, você vai lá, fica à vontade, paga nada. Tem um jogo de bola aí de pastores aí, sabe? Pastores, né? Entre aspas. Um jogo de bola de pastores. Um amigo meu foi convidado, foi lá. Aí, e só figurões aí, ó, que aparecem na TV, que aparecem em tudo que é lugar, viu, que vivem nas mídias sociais, um montão deles, quase todos, veja bem. Entre uma jogada e outra, dava uma paradinha. Aí na primeira parada, ele jogando, tinha uma mesa cheia de bebida alcoólica, uísque, vodka. Mas não é uísque barato não. Esses mata-rato que se vende nas biroscas de morro não. E de esquina não. Era Ballantines, daí para cima. Uísque americano, escocês, vodka russa. Era só coisa para eles de alta qualidade. Mas isso é coisa de alta qualidade para quem é perdido. E quando ele viu, ele falou, poxa, não estou legal. E ele ficou horrorizado com aquilo. E perguntaram, rapaz, não vai beber? Não estou legal. Tinha de tudo que é bebida na mesa. E eles jogando e tomando Red Bull, misturado e tal, e para poder ter pique para jogar, porque já estava todo mundo doidão. E ele falou comigo, nunca mais voltei lá. E ele falou o nome de cada um. E se eu falasse aqui, dá até inquérito policial, dá processo, dá tudo, mas eu não vou dizer não. Nem adianta se coçar daí do outro lado, não. Não vou dizer não. Mas só sei que meu amigo não voltou mais lá. Porque ele ainda preserva Hebreus 12, verso 14, e diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Aleluia. Não adianta não. Quem se embriaga com vinho, que é a contenda, não é cheio do Espírito Santo. A lei do Senhor é para ser ouvida. Segundo a lei do Senhor é para ser aprendida.
ela tem que ser ensinada, mas ela tem que ser assimilada. Assimilada, digerida por todos. Aí é o termo que ele usa, encucarás. Deuteronômio 6, verso 7. Encuca, coloque, faça ele digerir. Aí depois vem esses papinhos mole que eu vejo aí, de mães, de filhos que estão aprisionados pelas drogas. Ah, mas o meu filho foi criado na igreja, ele tem promessa de Deus, ele tem no céu o quê? O que tem a ver uma coisa com outra? O que tem a ver uma coisa com outra? Quem deu crédito à nossa pregação? Aleluia. E a quem se manifestou o braço do Senhor? Eu vi morrer nesse lugar gente que passou a infância aqui dentro, aqui, no grupo das crianças aqui dentro. Mas morreu aí, cheio de tiro aí, porque saiu daqui de dentro, foi para o tráfico de drogas. Eu conheço quase todos os meninos desse lugar, que hoje são homens. Uns são ainda moleques, porque não amadurecem. Mas se for olhar, quase todos eles passaram por aqui. Quase todos os meninos que têm aí 20, 30 anos, passou por aqui. Sentou aqui, ouviu a palavra, mas espera aí, não deu crédito. No dia que um menino foi morto aqui, no mesmo dia eu avisei a ele: olha, cuidado, você vai morrer. Que isso, pastor? É assim. Que isso, pastor? Eu estou no meu lugar, eu nasci aqui, eu cresci aqui. Ah, tá bom, ok. Então você não acredita que existe traição, não, né? Então tá bom. Ok. Falei com ele isso às 5 da tarde. Aliás, 5 da tarde. Ele foi para o baile, passou no baile, então, 3h30 da manhã ele desceu, foi dormir, 4h30, invadiram a casa, deram 2 tiros de fuzil nele e mataram ele. Ué, e cadê? Ninguém fez nada. Ninguém se meteu. Foi por isso mesmo. Eu falei com um menino lá em cima no morro, num domingo. Todo mundo comendo churrasco. Ele veio com a moto, para do meu lado, me abraça a minha cintura, meu paizão, colocou a cabeça no meu peito, essa coisa toda, e eu disse para ele: Deus está me dizendo que você vai morrer. Eu disse, aí ele pegou numa porção de guia de macumba que não resolve porcaria nenhuma, nunca resolveu. Aí quando ele segurou naquele monte de guia, disse: Deus está comigo. Eu disse: ó, munição de fuzil, corta isso aí igual manteiga. Terça-feira, 2 dias depois. Terça-feira. 1 tiro só. 1 tiro só. Pegou na barriga dele, cortou 7 órgãos na barriga dele. E mesmo que tentaram socorrer, levaram para o hospital, essa coisa toda, lá ele morreu. Um menino aqui, na porta aqui, subi na rua aqui, de moto aqui, parei ele, e aí, cuidado senão você vai morrer.
Não proceda dessa forma, senão você vai morrer. Ele disse para mim que nada. Eu é que vou matar, fazer acontecer. Eu disse, tudo bem. Você é Deus, né? Então tudo bem. Só estou te avisando que Deus está falando comigo. Ele subiu sem acreditar. No dia seguinte, 11 horas da manhã, ele tomou uma rajada de 30 tiros no meio do morro. Sabe por que tudo isso que eu estou falando? 2 fatores que eu preguei aqui e vou terminar a mensagem no último fator. A primeira, as pessoas não ouvem. A segunda, não é que não tenha ninguém falando nada não, hein? Pouca gente está falando, mas tem gente como eu que ainda está falando, ainda está batendo na tecla. Ainda tem gente como eu que está com igreja, com menos pessoas, porque fala a verdade. Não é porque fica massageando o ego de ninguém, não. Não é porque fica aqui, sua vida vai mudar financeiramente. Só fala em dinheiro. E a maquininha fica passando. Não. Aqui não. Aqui a palavra é para ser ouvida, mas é a palavra de Deus. Glória a Deus. É de Gênesis e Apocalipse. Aqui não tem versículos marcadinhos, pontuados, só para falar aquilo que o povo quer ouvir. Não, vamos falar aquilo que eles precisam ouvir. Glória a Deus. Estamos aí às portas do arrebatamento e vão ficar aqui de quê? Eu não vou perder meu tempo. Aleluia. E nem a minha salvação, para poder massagear ninguém. Ficar fazendo, aí pintando igreja de preto, igual os retardados estão fazendo, e bola girando no teto, e só festival, e pastor com blusa do Flamengo, a dar o tempo. Tu não é pastor, não? Deus vivo. De bermudinha, camisinha do Flamengo, bonezinho, na beira da praia. Te segue quem é retardado igual você. Que a Bíblia ainda diz, não ameis o mundo. E nem o que há no mundo. Não me leva mal, Flamengo não é do céu, Flamengo é do mundo. Glória a Deus. E quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então você é perdido. Bíblia, vai ler Bíblia. Aleluia. Aí vai parar de andar igual retardado. Para terminar, Bíblia é para ser exercitada, hein? Aonde? Mexe a massinha, filho. Leu, não entendeu, lê de novo. Não entendeu, lê de novo. Lê 200 vezes, tu vai entender. Aleluia. Aí, não entendi, chama o Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Ele é o intérprete da Bíblia. Quem pode adorar a Deus aqui essa noite? Glória a Deus. Então para com essa desculpa que eu leio, mas não entendo. Chama o Espírito Santo. Aleluia. Melhor professor que existe de Bíblia se chama Espírito Santo. Aleluia. Não é cursinho online não, hein? O melhor ainda é o Espírito Santo. Aleluia. Eu estou aqui dizendo para você, senão eu não tinha mestrado, né? Mas deixa isso quieto. Terceiro lugar, a Bíblia é para ser cumprida, vivida, executada. É mandato de fazer. Deus, quando deu essa ordem, Ele disse, olha, vocês precisam fazer. Aleluia. Eita. Glória a Deus. Onde está isso, pastor? São os 2 versos últimos que eu li para os irmãos aqui. 46 e 47 de Deuteronômio, vou terminar lá. Guardai no coração todas as orientações que hoje vos transmiti solenemente, para que ordeneis a vossos filhos, que obedeçam fielmente todas as palavras desta Torá, lei. Porque esta palavra não é para vós outros coisa inútil, coisa vã. Antes é a vossa vida. E por essa mesma palavra prolongareis os vossos dias sobre o solo do qual ides tomar posse em breve, assim que atravessardes o Jordão. Aleluia. Você precisa fazer. Glória a Deus. Aí o primeiro verso que eu li
no capítulo 31, verso 12. Vai lá. Reúne o povo. Os homens, as mulheres, as crianças, os estrangeiros que estão vivendo em tuas cidades, para que ouçam e aprendam a amar com reverência o Senhor teu Deus, e cuide de colocar em prática todas as palavras desta Torá, lei. Então não é só para ouvir e fazer ouvido de mercador. Não é também para aprender, meramente aprender, de uma forma até carnal, e ir para a internet e ficar discutindo. Não é para isso também não. E nem para ganhar dinheiro em cima disso. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. É para quê? É para viver. É para cumprir. É para viver. Glória a Jesus. Aleluia. Filipenses 4:9. Eu vou terminar aqui. Paulo dizendo que tudo que a gente ouviu, viu, recebeu, praticai, e o Deus de paz será contigo. Aleluia, glória a Deus. Tiago disse, capítulo 1, versículo 22, que a gente não pode ser ouvinte, meros ouvintes, mas praticantes, cumprindo a lei. Os israelitas mostravam sua fé. Cumprindo a lei, a igreja mostra a sua fé. Glória a Deus. Os mandamentos do Senhor, disse João, capítulo 5, verso 3, não são pesados, penosos, difíceis, impossíveis. Não! Glória a Jesus. É a nossa vida. Aleluia. Como escreveu Moisés. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos Aleluia. em Cristo Jesus. E eu desejo que todos tenham uma semana de milagres. Glória a Glória a Deus. Deus. Milagres irrefutáveis, indescritíveis, inalienáveis, inconfundíveis. Deus vivo. Aleluia. Milagres que façam a gente viver a fé que uma vez nos fizeram.